Bom dia a todos para mais uma aula de Alicerce da Restauração. Estamos na última aula hoje. É um dos meus últimos contatos aí com a aula do Instituto. Porque eu acredito que eu também vou na formatura de vocês, né? Então, mas como professora mesmo do Instituto da Estaca Mauá em Ribeirão Pires, o meu chamado vai encerrar, né? Porque eu mudei de endereço. Então, para começar a aula, vamos fazer uma oração. A Giovana, que está na aula aí, pode fazer a oração, Giovana? Posso sim, Por favor. com licença. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, Pai, somos extremamente gratos pelo dia que temos. Somos gratos pela chuva que cai lá fora. Somos gratos por termos um lar e uma família. Senhor, somos gratos por termos o Evangelho em nossa vida. Nos ajude a achar aquelas pessoas que precisam aprender sobre ele, para que nós possamos prestar o nosso testemunho e sermos sempre representantes de Ti. Nós te amamos e essa oração que fazemos no nome do Salvador Jesus Cristo também. Amém. Bom, a nossa penúltima lição, né? Eu acho que é por isso que eu confundi. Temos a penúltima lição e a última lição, que é o que faz parte da última aula, tá bom? Nós vamos falar agora sobre a revelação sobre o sacerdócio, né? Que explica não, mas que conta aquela parte onde os negros não podiam receber o sacerdócio e nem entrar no templo, fazer os convênios no templo. Podiam sim ser batizados, né? E receber o Espírito Santo. Às vezes até em outras aulas, né? Eu cheguei a falar que tem alguns assuntos que são polêmicos, mas eu pensando bem nessa semana sobre todo o nosso curso e sobre as coisas do Senhor e sobre essa aula de hoje, não sei se polêmicos seria a palavra certa para as coisas de Deus, né? Porque desde o começo dos tempos acontecem coisas que às vezes nós, meros mortais, né? Estamos aqui nessa terra para esse teste de obediência e amor, né? Podemos entender. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se a gente for pegar lá toda a história, desde Adão e Eva até agora, né? Sempre acontecem coisas que estão, às vezes, fora do nosso entendimento, né? E o que acontece quando a gente não tem o completo entendimento? O que nós precisamos ter? Acho que buscar mais, né? Acho que ter a mente aberta para conhecer e buscar mais coisas. Isso, Giovana. Então, quando a gente está buscando mais coisas, porque a gente tem o quê? A fé, né? Nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos na igreja restaurada, nós recebemos esse testemunho também pela fé, mas a fé não é um acontecimento, ela existe em cada um de nós, porque nós buscamos ter fé, nós escolhemos acreditar, então nós temos fé, a fé é uma questão de escolha, né? Nós escolhemos ter fé e nós escolhemos buscar revelação sobre a igreja, sobre tudo que acontece, então nós recebemos. Nós recebemos isso que a Giovana falou, mais conhecimento, né? Quando buscamos. A fé nunca exige uma resposta para cada pergunta, mas busca a certeza e a coragem para prosseguir. Às vezes, reconhecendo
Não sei tudo, mas sei o suficiente para continuar no caminho do discipulado, que é o Neil L. Anderson, que disse, né? A fé não é obra do acaso, é uma escolha. Então, às vezes para o mundo, vamos dizer assim, é um assunto polêmico. Ah, Adão e Eva, eles tiveram tantos filhos, um filho casou com outro filho para poder criar a humanidade, e Abraão foi lá, né? A Sara teve filho na idade de 90 anos, né? Já estava na menopausa, não era para ter filho, né? Então, às vezes para o mundo é isso, né? É uma polêmica, as coisas que vão acontecendo, o casamento plural que teve na igreja, mas o Senhor falou comigo nessa semana e realmente eu sou grata pelo que Ele falou comigo. Que as coisas do Senhor parecem às vezes loucura para o mundo, né? Mas para nós cristãos, nós sabemos que o Senhor ele escreve certo por linhas tortas, né? E ele sabe o que ele vê adiante, né? Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então ele sabe quando pode fazer uma coisa e quando não pode. Então é sobre isso que nós vamos falar essa aula. Eu amei essa aula. E tenho certeza que cada um que buscar revelação e mais fé vai encontrar. Bom, em 1º de junho de 1978, o presidente Spencer W. Kimball recebeu uma revelação do Senhor que retirava as restrições sobre ordenações ao sacerdócio e ordenanças do templo para os membros negros da igreja descendentes de africanos. Olha só que maravilha. Mas demorou um pouquinho, né? A gente, às vezes, no nosso tempo, né? A gente fala demorou. Mas no tempo do Senhor, tudo é feito na hora certa, né? Pode ler, Giovana? Posso sim. Em 1969, o jovem George Hickford, que morava em Lexington, Inglaterra, conheceu os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Isso. Aqui ele não está tão jovem, né? Mas é a foto dele, tá? Aí. Alguém sabe a história do irmão George Hickford? Você sabe, Giovana, a história dele? Tá lembrada? Não, nunca ouvi falar. Vou contar. Vou pôr a fotinha dele para contar. Então, quando ele era jovem, os missionários conheceram ele, pregaram o evangelho. No começo ele foi relutante, né? Mas depois ele foi recebendo e aceitando, e finalmente ele recebeu um forte testemunho, né? De acordo com as palavras dele mesmo. Ele recebeu um forte testemunho e sentiu o desejo de ser batizado. Então, quando ele relatou isso aos missionários, os missionários explicaram, né? Que ele poderia sim ser batizado, mas não receberia o sacerdócio e nem as ordenanças do templo. Eu esqueci o nome dele, peraí, deixa eu botar aqui. É o George. Então, o George, ele ficou muito bravo. Ele expulsou os missionários de lá, falou que não queria mais saber da igreja e ficou muito bravo, falou umas verdades lá para ele, porque ele conhecia, né, as, as coisas de Deus, né? Então ele falou umas verdades lá. E quando os missionários foram embora, ele disse que chorou muito, tá? Só que ele continuou com o testemunho, né? Se ele recebeu o testemunho da igreja, ele continuou com o testemunho. E ele continuou falando para as pessoas sobre a igreja. Olha só. E ele conta que quando ele falava,
quando ele falou para um amigo dele sobre a igreja, ele sentia uma coisa assim, uma felicidade, sabe? Uma confirmação, uma nova confirmação mesmo de que a igreja era verdadeira. E então, você vê, né? Ele ficou bravo com os missionários, não quis se batizar, mas ele falava do evangelho. Olha. Então, ele pensou, bom, passou, né, aquele momento de maior frustração, né, da parte dele, e ele finalmente quis ser batizado. Então, ele foi batizado e foi aí, membro da igreja, e foi pregando o evangelho, né, mesmo sem poder receber o sacerdócio. Então, o que nós sabemos sobre como surgiram as restrições relacionadas ao sacerdócio e ao templo? Porque no começo da restauração, os negros podiam sim receber, tá? Mas depois de um tempo, teve restrição. Você sabe, Giovana, por que que teve restrição? Já ouviu falar É, alguma coisa, algum líder já falar? ouvi falar sobre a parte da lei dos homens, né? Que fala que nós temos que respeitar as leis dos homens para conseguir respeitar as leis dos céus. E teve uma época em que os negros também, eles tinham muitas leis contra eles, né? Limitando eles, as leis terrenas, né? Então, que eles não poderiam trabalhar, ou que eles só poderiam trabalhar em certo lugar, eles não poderiam estar em certo lugar. Então, acho que também seja por causa disso, não sei exatamente. Mas acho que isso também tem interferido, né? É, sim, é verdade. Tem muitas coisas explicando, né? Vamos dizer assim, tentando explicar. Mas nenhuma é doutrina da igreja, né? Você falou realmente, eu já ouvi também. Já ouvi, já ouvi falar sobre alguma coisa de escravidão também, que ainda muita gente não aceitava, né? A lei da abolição lá, e ainda tinha, não tinha mais escravidão, mas ainda tinha os negros, assim, como que, pensamento, né? De como que deveriam ser escravos, né? Vieram lá da África e tudo. Mas o Senhor, ele não trabalha com filosofias e doutrinas de homens, né? Então, provavelmente não foi por causa disso. Mas ninguém sabe, na realidade. Então, além dessa declaração que a Giovana citou, eu também já ouvi outras coisas, tem outras ainda. Tá? A gente vai até pegar uma aqui que eu selecionei, mas não é doutrina da igreja, tá? É só algum discurso de algum líder, né, que chegou a tocar nesse ponto, a gente vai, mas nenhum está dizendo que é a doutrina, né, que é isso mesmo. Não tem relato certo sobre isso. Porque, assim, em segundo Nef 26:33, sobre o que eu estava falando, né? Que o Senhor, ele não erra, ele é perfeito. Então, alguma coisa que acontece, às vezes não vem do Senhor, né? E, às vezes, quando vem, a gente não entende, né? Mas, Giovana, você pode ler? Segundo Nef 26:33? Posso sim, pois nenhuma das iniquidades vem do Senhor, porque ele fez o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens, e convida todos a virem a ele, e partilharem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Quer comentar alguma coisa? Eu gosto muito dessa escritura, né? A gente usa muito ela no seminário. É, eu acho que uma coisa que eu falei recentemente para os jovens, né? O Senhor, ele ama todos. O Senhor, ele não ama todo mundo igual, porque o Senhor ama cada um individualmente.
Ele não ama, acho que o meu amor não é igual ao amor da minha mãe, ou ele não me ama da mesma forma que meu pai, porque a forma de amar é diferente, né? Então, independente de quem você seja, do que você esteja fazendo, o Senhor ama o indivíduo, né? Eu lembro muito que minha mãe me ensina desde pequenininha, o Senhor não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, se o Senhor é capaz de amar até o pecador, quem dirá as outras pessoas? Todo mundo, todos nós, né? Homem, mulher, negro e branco, escravo e livre. Acho que independente da nossa classe social, da nossa forma de viver, da nossa forma de falar, o Senhor nos ama porque Ele sabe sobre a nossa identidade divina, né? Ele sabe que nós não somos somente seres, nós não somos seres terrenos, né? Aqui é só um momento, é só um nanosegundo. Nós temos uma identidade divina que passa de tudo que a gente possa imaginar. Então ele ama de uma forma que a gente não pode descrever. Exatamente. É isso mesmo. Você falou, faço minhas as suas palavras. Não, é isso. Por quê? Porque às vezes quando a gente ouve falar Deus ama todo mundo, às vezes a gente pensa num todo, né? Mas ele não ama o mundo como um todo, essa bola azul que está aqui flutuando no universo, né? Ele ama cada um de nós individualmente. Eu tenho certeza que mesmo as pessoas que não receberam o sacerdócio, os homens, né? Que não receberam o sacerdócio, e homens e mulheres que não receberam as ordenanças do templo, mas que foram fiéis, né? E aceitaram a Cristo, foram batizados, né? Eles vão receber, né? Se já não receberam aqui pelo trabalho vicário que nós fazemos, né? Se não receberam ainda, vão receber as bênçãos do templo, com certeza. Porque o Senhor, ele está dizendo aqui, né? Ele não despreza ninguém. Mesmo eles não podendo receber na vida, né? Mas eles aceitaram a Cristo, eles vão poder receber de outra forma. É assim como também as pessoas que nem foram batizadas, mas que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho restaurado, como nós tivemos essa grande bênção. A gente não consegue nem mensurar, né? A grande bênção que é participar do Evangelho restaurado. Quantas pessoas aí pelo mundo não conhecem a verdade, estão na escuridão, não têm, às vezes, nem oportunidade, né? Ou estão presas no pecado, né? Estão com aquela corrente mesmo, né? Que o pecado proporciona. Por quê? Estão apegadas a algum tipo de coisa carnal, né? E aí não aceitam o evangelho, né? Falam que acreditam em Cristo e tudo, mas não seguem os mandamentos. Então, nós somos muito, muito abençoados por isso, por conhecer e participar dessa grandiosa obra. Eu agradeço a Deus a cada momento, porque eu fui uma pessoa que busquei mesmo a verdade. Eu estava com 14 anos e ali naquela escuridão, triste, muito triste mesmo. Não ando falando tristinha, não. Eu vivia triste, querendo saber por que que a gente estava aqui no mundo. Porque o Senhor me colocou nesse mundo só para sofrer? Eu sofria muito com aquela idade. Eu pensei por coisas na minha infância e na minha juventude que não deveria ter passado, sabe? São muitas coisas, eu nem vou falar, mas foram coisas terríveis, terríveis para uma criança e para uma jovem tão novinha e ingênua que eu era. Então, eu ficava falando com Deus, né? Me colocou aqui só para sofrer? Foi isso, Senhor? Sabe? Ficava lamentando como foi a minha alegria quando eu conheci o Evangelho. A minha felicidade, sabe, ela agora tá até, eu tô até acostumada com essa felicidade, mas na época que eu saí da escuridão para a luz, foi uma diferença muito grande na minha vida. Então é isso. Então o Senhor ele ouve e ele atende a quando nós buscamos. Tanto que quando eu quero pregar o evangelho, eu fico orando para o Senhor falando, Senhor, me ajude a encontrar as pessoas que
que estão precisando, que estão buscando ao Senhor, que estão pedindo pela verdade, pela luz, porque muitas pessoas estão procurando e ainda não encontraram, né? Só estão longe do Evangelho porque ainda não encontraram. E nós somos as pessoas privilegiadas por isso e responsáveis por falar com as outras pessoas também que podem estar procurando, né? Bom, então, embora não se saiba muita coisa sobre a origem das restrições, né, como eu estava dizendo, na época, no começo da restauração ali, que Joseph Smith estava ali, né, podia, depois não podia mais. Então, a gente não sabe muitas coisas relativas, né, ao sacerdócio e ao templo. Os profetas atuais, inclusive Brigham Young, David McKay e Harold Belli, ensinaram que viria o tempo em que todos os membros da igreja, de qualquer raça, poderiam receber todas as bênçãos do evangelho. Olha, estava sendo, né, profetizado já. Com o passar dos anos, alguns líderes e membros da igreja sugeriram razões pelas quais ocorreram restrições ao sacerdócio e ao templo. Sugeriram, tá? Que nem a gente estava comentando aí na aula. No entanto, essas declarações foram dadas apenas como opiniões e não representam a doutrina da igreja. O presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência, que ainda não era apóstolo quando as restrições ao sacerdócio e ao templo foram retiradas, disse o seguinte a esse respeito. Pode ler, Giovana? Posso sim. Constatei a dor e a frustração dos que sofriam com essas restrições e dos que procuravam razões que explicavam sua exclusão. Na época, estudei as razões que eram dadas e não conseguia sentir a confiança da veracidade delas. Como parte de meu estudo, em espírito de oração, aprendi que, de forma geral, o Senhor raramente explica as razões para os mandamentos e as orientações que ele dá aos seus servos. Decidi ser leal aos nossos líderes proféticos e orar, conforme prometido desde o início dessas restrições, para que chegasse o dia em que todos pudessem desfrutar das bênçãos do sacerdócio e do templo. Olha só que lindo, né? O amor ao próximo. Muitas vezes a gente não valoriza, né? Como eu estava falando. E os líderes, né, da igreja, por valorizarem, saberem sobre as coisas, né, do Senhor, começaram a orar e pedir para que essas restrições pudessem acabar. E o Senhor esperou o seu tempo e atendeu as orações, né? Bom, então, já é 9h29, né? A gente já vai passar para outra parte, mas, Giovana, tem alguma dúvida sobre essa parte aí da restrição que nós estamos falando? Tem Não, algum foi bem comentário? claro. Hum? Foi bem claro, deu para entender. Aí, esse assunto também tem pessoas, né, que gostam de criticar a igreja, sempre vão tocar nesse assunto, né? As pessoas que gostam de criticar, principalmente a igreja. Então, nós temos que estar prontos para responder, tá bom? Importante, tem muito mais explicações na aula, importante estudar, importante ponderar, orar, conversar com Deus mesmo, que Ele, assim como Ele fez comigo, né, deu paz ao meu coração, Ele fará com vocês também. Então, acredito acredito fielmente que realmente foi importante essa parte, né? Apesar de tanto desconforto, eu até li uma vez que tinha um membro negro na igreja, no começo lá, que ele não podia nem entrar na igreja, né?
E ele ficava assistindo as reuniões do lado de fora da janela. Sabe, teve um tempo bem crucial mesmo, bem cruel. Os negros não podiam nem entrar no ônibus com os brancos, né? Então, essa história do mundo, né? Escravidão é uma coisa terrível que eu nunca achei, nossa, terrível mesmo. Ainda bem que veio a Lei Áurea aí, né? Tem pessoas muito boas no mundo, apesar de tudo, de terem pessoas egoístas, né? Nós também temos pessoas muito boas. Então, o membro assistia à reunião do lado de fora, olha só. O testemunho que esse membro tinha e a fidelidade, né, e a obediência e o interesse, o envolvimento com o evangelho. Então, tudo, às vezes eu até brinco com meu marido, né, eu falo, ó, às vezes eu peço uma coisa, acontece outra, mas eu falo, sempre vai acontecer as coisas do jeito que o Senhor quer, né? A gente não sabe o que tem aí pela frente, mas Ele sabe. E mais quem tem compromisso com Deus, né? Deus tem compromisso com ele. Tenho certeza que essas pessoas foram abençoadas, mesmo assistindo a reunião do lado de fora da igreja. Elas foram nutridas com a boa palavra e receberam a sua bênção, sua coroa da vitória, né? Então vamos lá, partindo para a próxima aula. Chegamos à última lição, né? E o Senhor está acelerando sua obra. Olha, fechamos com chave de ouro. Vamos falar sobre essa importante parte, né? Que até o profeta Nelson, né, falou sobre a aceleração aí da obra. Esta é uma época emocionante, olha só. O Senhor está acelerando sua obra bem diante de nossos olhos. Que maravilha, mas é difícil. Mais coisas estão sendo exigidas de cada um de nós, mais do que nunca. E estamos recebendo mais. Você vê, né? A Giovana aí tem 4 chamados, né? E assim vai, é isso. Temos que correr. Então, Doutrina e Convênios 88, 73, tá aí previsto, ó, previsão já profética. Eis que apressarei minha obra a seu tempo. Então, como que o Senhor está acelerando a sua obra hoje? Pensem. Mais templos sendo construídos, cada dia mais pertinho da gente, missionários e missionárias indo a campo, até diminuiu a idade, né? Para irem, né, a campo aí, ceifadores. E mais, alguém quer comentar? Acho que a coligação de Israel acho que nunca esteve mais forte, né? Acho que esse trabalho nunca esteve mais forte do que hoje em dia. Como você falou, os missionários, né? Acho que todo mundo entende que é o momento certo para unir Israel, né? E acho que as crianças, hoje em dia, as crianças já nascem com uma maturidade, né? Elas já crescem, elas já nascem sabendo mexer na tecnologia, já nascem com uma opinião forte. Minha tia falou muito isso, né? Que todas as crianças que estavam nascendo ultimamente tinham uma opinião muito forte. E é necessário, né? Nesses últimos tempos vai ser necessário que essas crianças sejam fortes, que tenham opiniões para saber como se expressar e como defender o evangelho. Exato, exatamente. Você citou bem, as crianças estão assim. Eu vejo pelo meu neto, né? Ele chega nas pessoas e fala: Oi, bom dia, tudo bem? 4 aninhos, não sabe nem falar direito, eles falam meio enroladinho ainda, e tem a linguinha meio presa, né? Ele fala do jeitinho dele, mas é isso. Meu nome é Miguel. Ele fala desse jeito, eu falei: Nossa, esse menino vai ser um missionário poderoso. Mas, assim, pensando bem, nós todos somos missionários, na realidade, né? Tem os missionários de tempo integral, que são os que vão, né, por 2 anos, 1 ano e meio, fazer a obra em tempo integral, mas todos nós somos missionários.
E eu tenho absorvido isso, assim, né? Na minha juventude mesmo, eu não fechei minha boca enquanto não vi um monte de gente da minha família batizada, convidava minhas coleguinhas de escola. Eu não, eu Antes do batismo, eu acho que era a pessoa mais tímida que eu conheci na minha vida, até hoje era eu. E depois do batismo, eu me tornei outra pessoa. E eu provei de um doce tão gostoso que eu queria que todos provassem. Então eu venci minha timidez e falei muito. E hoje em dia eu quis renovar isso, né? Na minha vida. Sempre tem fases, né? Então teve muitas fases de eu pregar mais o evangelho, outras um pouco menos. Mas agora eu estou revivendo a fase de pregar o evangelho novamente. Então, todo mundo que eu acho uma brechinha para convidar para ir na igreja, eu convido, eu coloco nas minhas redes sociais, toda conferência que tem eu coloco no Facebook, no meu perfil do Instagram, no meu status do WhatsApp. E não, é assim, dou o livro de Mormon, né, para as pessoas, eu dei para a pessoa que trabalhava comigo ali, e assim vai. Várias formas de pregar o evangelho, né, e até sendo um exemplo, né, que eu sou muito um exemplo de serenidade, né, mas tenho buscado ser melhor nessa parte também, para poder ser um exemplo e as pessoas sentirem mesmo e verem a Cristo em mim, né. Então, é isso. Muito lindo tudo isso, né? As crianças vivendo aí e abrindo suas boquinhas e bem espertas mesmo na tecnologia. Então, Joseph Smith ensinou que a obra do Senhor seguirá em frente, apesar da oposição, que foi também o que a gente já falou, né? A oposição, ela existe, ela está em todas as coisas, né? Então, a gente sempre vai ver alguém criticando a igreja, criticando a gente mesmo, até, como eu falei na outra aula, às vezes dentro da nossa própria família, né? Eu lembro quando eu fui batizada, eu tinha muita religião dentro da minha casa. Era catolicismo, espírita, meu pai era crente da Assembleia, então era uma mistura, uma confusão. Estava, acho que, parecendo com a época de Joseph Smith mesmo. E tinha algumas tradições da minha família que era meio católica, então a gente tinha que pedir bênção, né? Bênção para os tios, sair pedindo bênção para todo mundo. E a pessoa respondia: Deus te abençoe. E quando eu fui batizada, eu fui orientada a não pedir mais bênção, né? Para que a outra pessoa não falasse o nome de Deus em vão, vamos dizer assim. Porque às vezes ele está fumando um cigarro lá, meus tios, por exemplo, estavam lá fumando um cigarro, eu chegava, eu tinha que pegar na mão dele e pedir bênção, e ele, Deus te abençoe, fumando um cigarro, bebendo uma pinga. Minha família tinha muito alcoólatra, tem ainda, né, alguns ali, mas na minha época de mais jovem era muito mais. A maioria dos alcoólatras, infelizmente, morreram muito cedo, mais cedo, né, do que deveriam, né? Então, eu fui orientada a não pedir bênção. E eu fui falar com o meu padrinho, né, padrinho de batismo lá, que mesmo minha família não sendo católica, assim, né, eles me batizaram na igreja católica. Então, o meu padrinho, que era o meu tio, ele não aceitou quando eu falei que eu não poderia mais pedir a bênção dele. E ele ficou sem falar comigo por anos e anos, e até hoje eu ainda vou visitar ele, né, como meu tio. Ele fala pouquíssimo comigo, mas de uns anos para cá que ele voltou a falar um pouquinho mais. Mas desde a minha juventude ele me desprezou, né? Eu tinha um amor grande por ele. Ai, tô emocionada hoje, acho que é porque é a última aula. Eu já sinto saudade de vocês aí, da Estaca Mauá e Ribeirão Pires, porque foram muitos anos aí, né? Eu sei quanto é maravilhoso são vocês, né? Pessoas muito, muito especiais mesmo.
Então eu fiquei muito triste, sabe? Porque o meu padrinho, meu querido tio, parou de falar comigo e me criticava. Ele me criticava duramente. Então é isso, a oposição, né? Mas foi a prova da minha fé, eu não desanimei da igreja, mesmo perante. Isso é só uma dessas histórias, né? Teve muitas outras coisas acontecendo, muitas coisas mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Bom, ainda falando, né, sobre aí, ó, a aceleração do evangelho aí, né? No tempo do Velho Testamento, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho no qual viu que do monte foi cortada uma pedra sem mãos. Está em Daniel 2,45. Essa pedra cresceu em tamanho até que se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aí é Daniel 2,35. Que o rei Nabucodonosor estava vendo, hein? Alguém sabe? Você sabe, ô Giovana? O que ele estava vendo nesse sonho aí? E que Daniel traduziu, interpretou, aliás, interpretou? Não me recordo. Vamos aprender, vamos lá. Nessa interpretação do sonho do rei, o profeta Daniel profetizou que Deus faria um reino que não seria destruído, mas permaneceria para sempre. Quem é esse? Qual é esse reino? Aqui somos nós, a restauração da igreja, gente. Ele estava vendo a restauração. O Senhor reiterou a profecia de Daniel ao profeta Joseph Smith 18 meses depois da organização da igreja, numa época em que havia apenas cerca de 600 membros da igreja na Terra. Pode ler, Giovana? Doutrinas e Convênios 65:2. As chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem na terra, e dali rolará o evangelho até os confins da terra, como uma pedra cortada da montanha. Sem mãos, rolará até encher toda a terra. E aconteceu, Giovana? Hoje em Encheu dia todo mundo sabe, né? os membros da igreja Hoje, estão fazendo o quê? Enchendo a terra. hoje tem por todos os lados, né? Sim. Começou, como nós vimos ali, 600 pessoas, né? Isso depois de um tempinho já da igreja. Tinha só 600 pessoas e agora nós temos 17 milhões de membros. Acho que é isso, né? 17 milhões. Então, 2 anos e meio depois, em abril de 1834, o profeta Joseph Smith fez uma extraordinária profecia sobre o destino da igreja para um grupo de portadores do sacerdócio em Kirtland, Ohio. O presidente Wilford Woodruff, que estava na reunião, relembrou. Pode ler, Giovana? O profeta convocou todos os portadores do sacerdócio a se reunirem na pequena escola de madeira que havia ali. Era uma casa pequena, com uns 4 metros quadrados, mas ela comportava todo o sacerdócio da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que estava na cidade de Kirtland. Pode ler, por O favor. profeta disse: Irmãos, quero dizer-lhes perante o Senhor que vocês sabem tanto a respeito dos destinos dessa igreja e reino quanto um bebê no colo da mãe. Vocês não compreendem, fiquei surpreso. Continua, por Pode favor. continuar? Uhum. Pode. Ele disse: Vocês veem apenas um pequeno grupo de portadores do sacerdócio aqui reunidos nessa noite, mas essa igreja encherá a América do Norte e do Sul. Ela encherá o mundo. Que lindo.
Em quais aspectos da obra de salvação estabelecida pelo Senhor temos a responsabilidade de participar? Bom, a Giovana já falou, né? Alguma coisa também, obra missionária. O que mais, Giovana, você acha que nós temos a responsabilidade de participar aí da obra de salvação? Acho que uma coisa essencial é a obra no templo, né? Eu sei que tem muitas pessoas nesse planeta que ainda não conhecem sobre o Evangelho e não fazem parte ainda. Mas também tem muito mais do outro lado do véu. Então é essencial que a gente coligue Israel dos ambos lados, né? E a gente possa fazer o trabalho do templo para que as pessoas que já passaram por esse período também possam ter a oportunidade de conhecer e fazer parte desse evangelho tão bom, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo de que tem muito mais pessoas lá do que aqui. É verdade. Bem lembrado, Giovana. Nós também temos, além do trabalho aí, pelos antepassados, né? Pelos mortos, que, como a Giovana disse, são até mais numerosos do que os que estão vivos, né? Nós temos também a ministração, né? Que eu acho bem importante. Cuidar, né? Um do outro, ver aquela irmã que não vem no domingo, a administradora dela tem que estar de olho, né? Por que será que a irmã não veio? Veio dar uma ligadinha, fazer uma visitinha de vez em quando. Lembrou algo mais? Serviço, né, na igreja, além da administração, outros chamados na igreja, né? Servir. Tem uma lista aqui para a gente poder ver, ó, a coligação de Israel, né? Giovana já falou. A proclamação do evangelho, a redenção dos mortos. Aí, ó, seguir os profetas, né? Faz parte. Sacrificar-se pelos outros, né? Que é servir, né? O próximo, ministrar, ajudar os necessitados, né? Adorar no templo, falado, e guardar o dia do Senhor. Aproveitar esse dia, né, do Senhor para estudar mais profundamente as escrituras, colocar aí as reposições em dia, ficar com a família, né, esquecer um pouquinho aí, lógico, assistir um programinha de repente, né? Se a pessoa vier escolher um programa legal na TV, né, um programa inspirador, bom também, né? E, e tomar o sacramento. É nosso convênio com Deus, tomar o sacramento, todas as vezes que for necessário, né? Para lembrar do sacrifício magnânimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está faltando alguma coisa nessa lista? Tem muitas coisas, né? Aqui é só uma pequena lista. A gente coloca que eu acho que é uma dos principais, né? Tá bom? Então, nós temos responsabilidades aí para trabalhar sobre a coligação de Israel e tudo que acontece no Evangelho, porque, como o nosso profeta sempre repete, né? A gente está aí com o Evangelho, a obra do Senhor sendo acelerada, a coligação de Israel é uma das principais coisas que a gente precisa fazer, né? Nesses últimos tempos, como foi falado, né? Nesse curso. Então, aqui, qual a nossa próxima aula? Só em 2024. Parabéns a todos pela fé, perseverança, fidelidade e dedicação para fazer o Instituto 2023. Tá bom? Eu vou encerrar o compartilhamento aqui de tela, porque eu quero prestar meu testemunho, um testemunho especial aí de despedida. Ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou triste, né? Mas é isso. As coisas de Deus são assim, tá? Então,
Lembrei do filme do Homem-Aranha agora, né? A Mary Jane fazia ele se sentir grande e pequeno ao mesmo tempo, né? O homem falava com ela. Então, aquela parte. E é assim que a gente se sente, né? Com respeito às coisas do Senhor. Nós somos grandiosos, nós somos filhos de Deus. E às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Pelo tamanho da obra que está acontecendo, né? Da obra de Deus mesmo. A gente às vezes se sente um grãozinho de areia, né? Olha só. São coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente está lá na igreja e às vezes a gente ouve uma mensagem, começa a chorar, né? As lágrimas são ali de emoção, de sentir o Espírito Santo, mas na realidade a gente está sentindo felicidade, né, com esse sentimento. E é tudo muito junto e misturado. As coisas do Senhor são assim, né? E eu sou grata por isso. Sou grata por fazer parte dessa grande obra. Eu vi uma vez um comentário dizendo que foi. Ah, Jesus. Jesus, ele. Quando ele começou a falar umas verdades para o povo começou a parar de seguir Jesus, né? E Jesus olhou para os seus apóstolos e perguntou: Vocês também desejam ir embora, né? Parar de me seguir? E os apóstolos responderam: Senhor, para onde iremos nós? Eu sou grata por estar aos pés de Jesus, porque se não fosse no Evangelho, para onde eu iria? Onde eu estaria? Né? Eu que sou uma pessoa meio rebelde, onde eu estaria? Um barco sem leme, sem vela, perdido pelo mar afora, né? Então, eu, eu tenho esse testemunho comigo, de que nós estamos no lugar certo. Nós estamos numa grande obra. E nós precisamos acordar para a realidade do que nós estamos juntos, né? Fazendo juntos. A coligação de Israel, o Evangelho sendo proclamado por todo mundo. Nós fazemos parte disso e nós precisamos acordar para isso, né? Como o Joseph Smith falou aos portadores do sacerdócio, naquele cômodo de 4 metros quadrados, nós somos como uma criança no colo de nossas mães. Nós não sabemos a imensidão do que está acontecendo, mas nós precisamos buscar saber. Nós precisamos fazer mais parte dessa restauração, dessa coligação de Israel e da pregação do Evangelho por todo mundo. Então, nós precisamos também nos acelerar, né? Eu digo isso para mim mesma também, eu fico me cobrando, né? Mais, fazer mais. E eu acho que eu faço pouco, então eu me sinto às vezes pequena, mas ao mesmo tempo, uma coisa simples às vezes é difícil para mim, né? Mas o Senhor, ele faz milagres na nossa vida, né? Então, ele conta com a juventude da igreja. Vocês têm bastante força, vocês têm atitude, vocês têm a tecnologia, facilidade com a tecnologia. Vocês têm ferramentas aí nessas mãos de vocês que são poderosas. Bom, então esse é o meu testemunho, de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja restaurada de Jesus Cristo na face da terra e que nós estamos no caminho correto, que nós precisamos ter fé, muita fé para entender e aceitar a vontade do Senhor em cada momento da história da igreja, em cada momento do que vem acontecendo e vai acontecer mais adiante. Então, nós devemos confiar em Deus, tanto no que aconteceu no passado, como agora e como no futuro, e nos preparar para a volta de Cristo, que está aí chegando às portas, né? Nós estamos vendo tantas profecias acontecendo
e Jesus Cristo está mesmo às portas. Então, eu quero desejar a vocês, esse é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo, amém. E eu quero desejar a Amém. vocês, obrigada, Giovana, desejar a vocês uma ótima formatura do Instituto, tá? Nós vamos continuar nos falando para a gente ver aí sobre toda a presença de vocês, sobre como que vai ser a formatura, não sei se vai ser esse ano, ano que vem, né? Mas eu vou estar indo lá na formatura para presenciar esse momento especial na vida de vocês, mas que a formatura seja só realmente uma comemoração, né? Porque exige esforço, né? A gente sabe que exige esforço participar das aulas, estudar as aulas, mas eu quero que vocês foquem nas bênçãos de ter participado das aulas, no aprendizado que vocês receberam, tá? Não fui eu, é o Espírito Santo que fala com vocês, é o coração de vocês. E um aprendendo com o outro foi muito importante, porque o Senhor falou que onde tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali o Espírito Santo estará. Então, o quanto vocês aprenderam, o quanto isso vai ajudar vocês a tomar decisões importantes na vida de vocês, o quanto isso está motivando vocês a fazer a vontade do Senhor, a vontade do nosso profeta, dos nossos líderes, aceitando aquela motivação que eles que nos chama, né, com tanto amor e carinho, a participar mais desse evangelho maravilhoso. Bom, esse é meu voto para vocês, que vocês sejam muito felizes, pessoas muito abençoadas, que vocês continuem no caminho, não desistam. Esse é o melhor caminho. Cada vez que a gente desiste e sai do caminho, a gente arruma coisas pesadas para a nossa vida. E lógico que é importante voltar, mas quando a gente volta, por mais que a gente seja perdoado, às vezes fica alguma consequência que às vezes a gente leva para a vida toda. Então, é muito importante a gente permanecer fiéis, não desanimar, tá? Às vezes há momentos de desânimo, mas desanime dentro do Evangelho, desanimem no caminho, porque logo virá o ânimo novamente, né? Não se afastem do caminho largo. Ele nos prende, nos traz muita tristeza. Eu sou testemunha disso. Então, mesmo que vocês sintam algum desânimo em algum momento, procurem ajuda, procurem se fortalecer mais, se apegar mais às escrituras, que o ânimo volta. Tá? Eu tenho certeza disso. E então é isso. Me despeço aqui, tá bom? Eu vou fazer a última oração. Agradeço a vocês pela paciência que tiveram comigo durante esse curso, pelo amor de vocês, o carinho. Peço desculpas se errei em algum momento, eu sou falha, mas a vontade do meu coração o Senhor conhece. E eu queria ser melhor para vocês. E eu fui o melhor que eu pude ser. Espero melhorar a cada dia. Um dia chegar aí, a presença de Cristo sem culpa, né? Tá bom? E em breve nós veremos. E o mundo é pequeno, né? Estaremos juntos aí. Mesmo longe, estaremos juntos, né? Tudo junto e misturado. Mesmo longe, estaremos juntos, porque estamos no mesmo caminho. E aí, quando vier a conferência, estaremos juntos assistindo as conferências. E é isso. Mesmo longe, estaremos perto. Tá bom? Obrigada, gente. E sucesso para vocês. Eu vou fazer oração. Pai Celestial, nosso Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos tanto por mais esse dia. Te agradecemos por mais essa aula e pelo conhecimento que nos dá, pela fé que temos e, Senhor, pedimos para que conceda cada vez mais fé, esperança e caridade
a todos nós. Possamos ser humildes seguidores de Cristo, possamos ter os atributos de Cristo em nossa vida. E, por favor, Senhor, proteja todos os alunos do Instituto, que eles possam estar animados, que eles possam sentir o seu amor e que possam te amar cada vez mais. Te pedimos pelos doentes, aflitos e necessitados, que possamos ajudá-los e que o Senhor também possa trazer conforto a quem sente dor, a quem está desesperado, com doenças, Pai. Por favor, proteja todos nós, nossa família e os nossos líderes, nosso profeta. E essa oração nós deixamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Até Muito mais. obrigada, Rosana. Eu que agradeço, minha querida. Tchau, tchau. Ótimo sábado. Para você também. Obrigada. Tchau.